Fala galera, sejam bem-vindos a mais um ProShape Podcast, o podcast aqui do canal do Maurício Marques, 25 vezes campeão de fisiculturismo e há mais de 35 anos. O Maurício vem treinando aí atletas e não atletas. Antes de mais nada, já deixa aquele gostei para ajudar a gente a mandar esse vídeo para cada vez mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Para sempre que a gente lançar um vídeo novo, você receber uma notificação do YouTube. Eu já vou passar para o Maurício aqui para apresentar o nosso convidado muito especial de hoje, né, Maurício? Perfeito. Bom, o Julião é um amigaço, né? De uma longa data aí, vem da velha guarda, né? Old school na veia. Além disso, é um cristão. Você hoje é pastor, não? Não sou. Tá, mas só para a gente lembrar. Enfim, ele vem aí da mesma fé que eu e a gente se encontrou lá no início. E depois de muito tempo, na nossa fé, acabamos nos encontrando novamente. Mas, enfim, o Júlio é um professor de educação física, atleta competidor na categoria especial, ele vai detalhar tudo isso pra gente. Hoje ele é doutor em fisioterapia, é onde ele atua totalmente na área, trazendo todo o conhecimento da velha escola de treinamento, nível competitivo e hoje trazendo para a sua prática mais relacionada à fisioterapia. Você vai se apresentar para a gente desde do seu comecinho, do seu início, tá? O início da sua lesão, o início do interesse pelo fisiculturismo, como começou a competição, palco de competição, por que a fisioterapia. Queria que você contasse um pouquinho tudo isso pra gente. Joia, olá a todos. Muito obrigado por esse convite de estar aqui com vocês, mostrar um pouco do meu trabalho, das minhas conquistas, do propósito que foi para mim chegar, né, a ser campeão brasileiro, sul-americano e paulista, né, e todo esse trabalho, né. Então, pela minha lesão, até hoje eu cuido de atletas que têm lesão, né. Então, aquilo, Deus usa muito a gente na nossa dor para poder ajudar os outros, né. E aí, bom, minha história foi assim, foram 23 anos diretos, né, uma vida voltada sempre à musculação. E eu comecei com 13 anos de idade, porque nessa época, né, eu assistia muito o filme e eu me encantava com o filme do Conan, que era o Schwarzenegger, não tem jeito, era a nossa época, né? Nossa época era o Schwarzenegger, né? E aí, e eu era uma criança que tinha deficiência física, né, eu não conseguia andar direito e era obeso também, né? Então era difícil, né, porque era bullying em escola, aquelas coisas todas, né? E eu queria ficar forte, né? Eu queria, né, tá com essa lesão bonito. Foi de nascença, então. Isso, chama espinha bífida, é meningocele, né? A meningocele é quando o tubo neural, né, da nossa medula, ela não se fecha, né, que são as meninges, né? E aí bactéria no corpo da gente adora comer sistema nervoso. Aí ele entra por esse canalzinho que não se fechou da meninge, que recobre a medula, e aí começa a comer sistema nervoso e do nível ali que aconteceu isso para baixo, toda a parte de inervação fica fraca. Então não leva tanto ali a parte de inervação aos músculos, né? Toda a sinapse ali para poder o músculo funcionar. E no meu caso, aconteceu isso na última vértebra, né, da lombar na L5. E aí toda a parte de inervação que está saindo dos plexos ali, que estão descendo para a perna direita e esquerda, que leva a parte motora, a parte sensitiva, foi fraco, né? Que eu não sinto dores na parte membro inferior e também a musculatura é muito fraca, né? E então, você tinha essa deficiência para andar, vamos falar, né? Isso, para andar. As duas pernas? As duas pernas, mas a perna direita era mais. Era então mais você complexo, não jogava bola, não fazia nunca, esportes? não conseguia. Já foi direto para musculação? Já fui direto com 13 anos, porque foi Mas tipo assim, na infância você andava com apoio ou não? Eu demorei para andar, sabe? Porque, tipo assim, essa espinha bífida, meningocele, é quando ocorre só esse evento que eu te falei. A mielomeningocele é quando a medula acaba saindo por essa meninge que não se formou completa, ela sai para fora e depois entra pela vértebra. A espinha da vértebra não nasce e a meninge também não nasce ali. E aí sai para fora, daí a pessoa fica cadeirante. Geralmente a maioria dos cadeirantes tem espinha bífida mielomeningocele. Você não foi cadeirante? Não, o meu foi meningocele. Então, mas você andava com a muleta? Não, sempre eu precisei, demorei para andar, mas eu andava, mancava um pouco, né? Mas sempre eu conseguia andar ali e tal e tudo mais, né? Tocar a vida para frente, né? E já foi mas direto sem correr, sem nada. E a musculação foi muito engraçado, assim, porque a primeira academia de Pinda, né? Eu entrei, tinha 13 anos, na antiga Super Esporte. Começou cedo, né? 13 anos. Comecei cedo. E na época o professor lá era um fisiculturista, era o Elcias, que é de Taubaté. O Elcias. Ele estava lá. Antes de mim, educação física. Então, e aí ele falava que ia competir tal e tudo mais. Ele falou assim, olha, vai ter uma competição, que é o Vale Paraibano, aqui no teatro, se eu não me engano, é São João, que chama, ele é na 4 de março.
Daí eu era moleque, tinha 13, 14 anos, falei, mãe, você me leva lá, né? Daí a mãe falou, tá bom, a gente vai, né? Foi até de ônibus, né? Foi andando até lá e tal. Aí chegou lá, daí eu vi os caras grandes, né? Não sei o que, os caras gigantes. Falei, nossa, é bem legal. Fiquei assim já empolgado. Só que quando eu voltei no outro dia para academia, né? Contando, tô empolgado. Aí o pessoal falou, Júlio, você tem que ir no campeonato no Paulistão, lá no Anhembi, em São Paulo. Os caras são monstruosos, né? Aí eu peguei, tá bom. Eu falei de novo para minha mãe, mãe, você pode me levar? Eu era criança, né? Tá bom, eu levo. Ela me levou lá no Anhembi, cara, minha mãe. Aí fomos de ônibus, pegamos um táxi, fomos para lá. Teatro Elis Regina, não era? É isso mesmo, nossa, lembrei. Aí eu cheguei lá, os caras eram tão gigantes, mas tão grande. Meu, mas esse é impressionante, sabe? Aqueles caras com 60 de braço, sabe? Era Edson Prado, sabe? Alguns que eu lembro, né? Era... Aí outros lá que eu nem lembro tanto o nome, né? Era muito criança. Mas eu fiquei louco, fiquei encantado. Aí eu voltei de lá, só falava e fisiculturismo. Eu quero ser igual, quero ser igual, quero ser igual. E aí eu comecei a treinar com os 13 anos, sem faltar um dia. Eu treinei durante 23 anos, segunda a sexta, direto na academia. E usava muito suplemento, né? Que era na época, né? Então eu usava muito. E é muito engraçado, assim, que daí quando eu tinha 16 anos, eu fiz uma dieta forte, emagreci 20 quilos. Olha. Né? E aí era assim, eu comia igual passarinho, mas para me aguentar treinar, eu tomava massa 3000. Lembra na época de massa 3000? Era um potão gigante, né? Parecia aqueles potes de... Né? Um balde, né? E eu tomava isso aí. E tinha uma coisa na época que foi até proibido no Brasil, um suplemento, que ele fazia a gente crescer muito, era muito engraçado, parecia sintético, parecia anabólico. Era o Aminofull, lembra? Aminofull? Ele foi até proibido, não sei o que fórmula tem, né? Mas... crescia, a gente crescia, foi há muitos anos já. Senão eu tava comendo até hoje, né? Então, eu Aminofull. E aí, eu tomava muito e fazia dieta, e aí eu fiquei bonitão, né? Eu comecei a ver que aquilo era bom. Porque daí as garotas começaram tudo a querer. Nossa, eu quero saber do Júlio, daí na linha, bonito. Na linha do tempo ali é o quê? 16 anos já? 16, 17 anos, né? Faz uns 3, 4 anos. Até mandei foto para vocês quando eu tinha 16 anos. Então, todo já meio definhado, né? Não trincado. Né? E aí, passou o tempo, daí eu comecei a ver que era bom estar trincado, ficar bonitão, fortão. Aí que eu comecei a me encantar com o fisiculturismo. Até que eu conheci o Rodrigo Abreu, que foi fisiculturista, né? Competiu, será que é essa aí com 16? Isso, olha lá. Quando eu tinha 16 anos, isso, eu tinha 3 anos de treino. Né? Então, tipo assim, era meio definhado, né? Tipo, parece um corpo de surfista, de praia, aquela coisa assim, né? E aí, depois, foi passando o tempo, aí eu peguei, né, eu conheci o Rodrigo usava, né, os sintéticos, toda essa preparação para alto nível, né. Eu falei, Rodrigo, vamos começar. Então, eu já tinha uns 21, 22 anos. Vamos começar. Então, comecei. E aí eu tinha muito medo, né, de piorar minha situação e tal, mas foi tudo bem, controlado, dosagem certa e tal, né, a taxa hormonal. E aí comecei a crescer, ficar grande, mas eu não conseguia fazer com que aquele corpo que eu tinha, ele ficasse definido, né, com uma qualidade boa, né, eu ficava grande com sintéticos e treino, mas não conseguia tanto resultado dessa forma. Aí o Rodrigo falava para mim sobre dieta, tal, isso ou aquilo, e o Grilo também lá de Pinda, eu estudei com ele, né, a gente era tudo amigo, andava sempre nós três ali, né. E o Grilo também dava umas dicas para lá, para cá, sobre alimentação, sobre dieta e tal, mas não conseguia definir, porque o meu biotipo, né, é o mesomorfo. Então tem, né? Então eu engordo fácil, né? Então não adianta eu jogar carbo assim todo dia, né? Então tem que ser um negócio diferente. Aí o Grilo falou assim, Júlio, lá em Taubaté tem um cara que é o Maurício Marques. Esse cara é o melhor que tem, aqui do Vale aqui. Meu, e o cara, foi o Grilo que me levou até o Maurício. Você falou que estudou com o Grilo? Estudamos quando era criança, né? Legal, conheci desde criança. Aí ele me levou até o Maurício. O Maurício, na época, ele tinha uma academia ali na Rua Independência. Sim, né? ProShape mesmo. ProShape, Daí eu entrei lá para conversar com ele. E o mais barato, sabe qual foi? É porque geralmente os caras que são muito grandes, né? Porque a taxa moral é muito alta, o cara fica meio agressivo, meio sistemático, meio chato, né? Cara, e o Maurício, uma simpatia imensa, absurda, que eu nunca vi. Sabe, assim, aquela coisa assim, tão humana, tão assim, trata todo mundo, sabe? Independente de pessoa, quem for, com amor, com carinho, com educação. Nossa, daí eu falei assim, cara, o cara é incrível, sabe? Assim, pela pessoa que ele é, não pelo, né, pelo histórico dele. Histórico dele. Aí conversei com ele viu tudo, né, meu treino, tal, deu algumas dicas ali, tal. Aí eu voltei, daí eu fui competir, comecei a competir em 2004, depois 2005 também não consegui. Daí eu voltei lá de novo no Maurício. Daí lá você estava com academia lá no Clube da Polícia, lá perto do shopping. Você estava com
Lá, a DPM. A DPM, que bacana. Fica lá, eu fui lá atrás de você também. Nessa época aí, é época de Pra Uber, conversar. viu? O Rubão começou mais no esporte, né? E na DPM, o Rubão trabalhava comigo ali. Ele, Rodrigo Fraga, tinha uma turma, né, dele, equipe. Acho que foi quando você nos encontrou lá. Bacana. Então eu fui lá com o Grilo e conversamos bastante, né? Aí o Rodrigo falou para Júlio, o Sardinha, ele faz uma dieta, cara, que talvez funcione para você. Ele faz um esquema de carbo zero. Mas como assim carbo zero, né? Bom, você vai ficar assim, olha, 5 dias só na proteína, de 3 em 3 horas. Proteína, só proteína, zero carbo. Que daí o carbo que precisa puxa da sua gordura. Né? Aí no sábado você faz uma refeição só com carbo só, tipo 100 gramas de batata e continua na proteína. E no domingo você zera a proteína, estoca de carbo para você aguentar, só com batata cozida ali durante, vamos dizer assim, de 2 horas e meia em 2 horas e meia, o máximo 3 horas, né? Que dê 6, 7 refeições um dia, né? Enquanto você está acordado. Aí enche de carbo, você fica bem de novo, depois zera de novo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E eu fui fazer isso, até procurei o Maurício. Maurício, vamos fazer assim? Eu falei, é meio, sei lá, meio puxado, né? Mas não sei, né? Tal. Mas eu fiquei uma qualidade incrível, muito trincado. Você tá vendo? Sabe, assim, que até quando eu fui no Paulistão, né, lá no Anhembi, a esposa do seu Eugênio Prokowski, né? Beth, é verdade, Elizabeth, que o presidente era o filho deles, né? O Rodrigo Prokowski. Aí quando eu cheguei lá, daí a dona Elizabeth, assim, ela levou um sustão, falou assim, o que aconteceu? Você mudou da água pro vinho. Então eu falei, isso foi Jesus, porque daí Jesus me apresentou Maurício lá, as pessoas que eu precisava, né? Porque era um sonho. Então veja só, teve sempre um propósito, né? O que era antigamente, né? Eu queria, porque quando eu fui lá assistir o Paulistão, eu achei tão incrível, tão maravilhoso, que eu queria esse troféu aqui. Olha lá, né? Que era o troféu do Paulistão, que até hoje é o mais bonito que eu acho, praticamente sabe? o símbolo da FEPAM. O símbolo da FEPAM. Desenho, né? Era esse aqui, Hércules, do Paulistão. Olha lá. E aí eu queria muito esse troféu, né? Que eram os gigantes que recebiam, né? Então eu tive um propósito que eu não parei de jeito nenhum, e sempre fazendo certo e com essas dicas, né? Então é sempre assim, a gente quando tem um propósito, a gente tem que estar perto de quem é o top. Quem é o top? O que eu fiz? Já tinha eu tava o Grilo, perto, já tinha Sardinha ali. Eu tava com todos ProShape eles. lá, o Maurício, feras, né? entendeu? E até, inclusive, na minha profissão também foi assim, porque depois que eu fiz a fisioterapia, né, era apenas tratamento de cinesioterapia, coisas mais simples. Depois eu fiz mentoria com os melhores do Brasil, para me saber muito, para poder hoje ter um resultado gigante. Então, tipo assim, você tem que focar naquilo que você quer e o propósito qual que é. Eu quero ser campeão, então tem que estar perto de quem é o melhor. Você entendeu? Né? Que nem fala, tubarão anda com tubarão, né? Então eu fiz isso, entendeu? Em competição sua, a melhor não? Tem, a melhor você competição. coloca aí, vídeos, tem 2006 tem aí? Tem. Tem o vídeo também do Paulistão, do brasileiro aparecendo. Tem tudo aí, tá tudo com eles. Vou colocar ali, seria bacana. Viu? Aqui, ó, é Paulistão, certo? Tem o vídeo do Brasileiro YouTube também. E a medalha é o Sul-Americano, né? Isso. Sul-Americano. Aí você conta um pouquinho lá da turma que você encontrou, Sardinha, Alex, Grilo, né? Então. Já mostrar a foto aí pra gente? Tem apresenta no YouTube aí, tá? Essa é a foto minha do Campeonato Paulista. Eu tava bem rasgado mesmo ali, né? E tava ali competindo, né? Aquele outro rapaz ali era um outro atleta, né? Outra coisa, você conta, né? Que não existia ainda categoria especial, certo? Verdade. Aí quer ver o que eu fiz? Quer ver antes o vídeo do YouTube lá? Legal. Põe o vídeo, eu mandei o link. O YouTube é grande. Agora, só que coloque sem som, tá? A gente tinha poucas fotos, né? A gente não tirava coisa de foto, né? Filmava, era difícil. Porque as máquinas eram simples, é muito lá atrás, né? 2006. Só que era assim, eu não podia, né? Como que eu ia competir? Se eu tinha uma perna, não ficava tão forte. Olha lá o vídeo. Né? Sim. Esse daí foi aonde? Isso foi o Campeonato Paulista. Aí depois aparece eu entrando no Campeonato Brasileiro. Quer ver? Deixa ele soltar. Pode. Esse é o Paulista, né? Isso. Esse troféu aí, né? Isso, esse é o Paulistão, que foi esse aqui. Esse aí foi no Anhembi. Mas como que eu ia competir? Porque foi assim, a minha perna direita ela é mais fina que a esquerda. A esquerda pega uma massa grande, né? Aí que o Rodrigo Abreu, fisiculturista, falou assim, Júlio, nos Estados Unidos tem essa competição para atletas especiais. Daí eu entrei em contato com o Rodrigo Prokowski, liguei para ele, falei com ele, falei, Júlio, eu vou achar outros atletas e a gente entra com essa competição já no interior, numa cidade que chama São João, se eu não me engano, ia ter um campeonato de anteriores. Eu fui para lá e comecei lá, isso foi em 2004, né? Sim. Aí depois 2005 e depois, isso aí foi em 2006 que eu consegui levar,
né? Todos, eu levei o Paulistão brasileiro, que eu estava muito bem preparado, estava Sim. bem largo e estava trincado, né? Eu não lembro, acho que desse E dia. Eu tava aí com você. Sim, esse foi o Paulistão, né? sim. E aí, só que daí teve uma coisa muito interessante, assim, que de 2005 para 2006, eu não conseguia chegar a esse nível, né? Ficar bem trincado e grande. Aí, quando eu estava lá nos bastidores lá do Anhembi, o Maurição estava sentado no chão. Eu sentei do lado dele e falei, Maurição, pô, não Pode consegui tirar, de sabe? novo, né? Aí ele pegou e falou para mim assim, Júlio, você quer ser campeão brasileiro ano que vem? Eu falei, quero. Aí ele pegou e falou assim, eu falei, quero, né, ser campeão. Então você vai fazer o seguinte, tá? Você vai fazer isso, usar isso, sim, o ano todo, ciclar o ano todo, para a gente subir degrau, nível, e não fazer 2 meses para 2 meses, né? Você vai fazer dessa forma, tá? Aí eu fiz exatamente o que o Maurício Marques falou. Meu, mas eu fiquei muito grande. E aí depois É. entrou com essa parte de dieta que eu falei antes, né? Sim. Sim. Aí fiquei O preparado para a carboidrato. competição. E o Rodrigo Prokopski, ele abriu essa categoria que tem até hoje, né? O que eu fui atrás, que é a classe especial, que são atletas que têm deficiência, né? Daí o que, que eles Você fazem? foi o que abriu a Foi, categoria? foi, Olha que foi eu legal. que abri, foi eu que tive a Deu iniciativa de ligar, ideia, falei com o deu a. Rodrigo Sim. Prokopski por telefone e Aí ele tal. reuniu mais atletas e fez o Daí ele primeiro falou, eu evento. vou rodar aqui em São Paulo para ver as academias quem tem, né? Quem E já hoje, tá com shape legal para poder competir também. sim, O hoje em interior, dia a depois gente vai vê pro bastante Paulistão. atleta dessa Tem, categoria, tem, né? E começou comigo, lá em Ah, 2004. Isso aí que eu liguei legal. pro Rodrigo Legal. Prokopski, que é o presidente da federação, FEPAM. E aí passou todo esse tempo e tal. E aí eu fui campeão paulista, né? E daí, depois do Paulista, aquela alegria toda, né? Eu recebi o troféu que eu tanto queria e tal. Aí depois de Olha um só. mês, esse é o Campeonato Brasileiro, lá em Curitiba, Sim. né? E daí a FEPAM, eles levam a gente, né? Todos os campeões levam pra lá. Até que tem as fotos toda a galera campeã naquele ano, né? Do Paulistão. E aí tinha Sardinha, o Grilo também foi junto, mas ele não ia competir o brasileiro. E tinha outras pessoas também lá, né? Que a gente conhecia. E aí a gente foi pra lá e foi muito engraçado, assim, porque no quarto lá do hotel, né? No quarto tinha 4 leitos, né? Então no quarto É. separaram pra gente, ficou uma cama pra mim, a outra do lado era do Sardinha, a Olha. outra do lado era do Alex, É, que era outro fisiculturista grande, mas e o dá pra Grilo, ele aprender tava ali. também dentro lá do quarto. Posso ficar com vocês? Pode. E daí, tipo assim, até a gente dormir, a gente ficou trocando muita ideia sobre Imagina. ciclos, sobre sintético, sobre suplementação, sobre Sim. treinamento, sobre o que é melhor para você, o que é melhor para o Ali você outro, aprendia em alto entendeu? nível. Assim, Entendeu? É, E aí eu só tive assim os melhores comigo ali, né? legal, Então foi legal. muito legal. E aí depois da Foi uma Itália, mentoria, né? Uma sim, mentoria. é isso aí. Aí depois eu fui aí depois ia ter a prévia, né? A prévia ali na parte da manhã, no outro dia, e depois à noite ia ser o show, né? Aí quando daí a gente dormiu, tal, tudo mais, no outro dia a gente foi lá pra prévia, tal, tudo certinho. Aí quando a gente chegou lá, tipo assim, daí eu fiquei sabendo que ia ser junto com o sul-americano junto, eu não sabia, pensei que era só o brasileiro só. Né? E eu nem pensava no Campeonato Brasileiro, para mim sempre foi foco esse aqui. Já era. Nem era o foco ser campeão brasileiro. Né? Porque imagina, os caras iam ser gigantes. Só que os caras do norte, do sul, não eram tão grandes como de São Paulo e Rio. Sim. São Paulo e Rio é tipo Jefferson Coáguilo, sabe? Aqueles caras muito, que parecia o Marcos Rua aqui Julião, no Brasil, muito uma grande. coisa que eu aprendi na Aham. minha época, né? Aham. Mudou bastante, mas na minha época era assim. Você lutava para conseguir o Paulista, chegar no Paulistão. Paulistão estavam os melhores ali e tal. É. Quando você conseguiu o Paulistão, que era um evento, uma categoria, você dizia, olha, se você venceu o Paulistão mesmo e subiu junto com aqueles caras lá, cara, pro brasileiro agora tá mais fácil, né? Tem menos número de grandes atletas, como tem número de grandes atletas em São Paulo. Você venceu um número grande de atletas em São Paulo, agora tem um número menor de atletas desse nível no brasileiro. E um nível ainda menor, menos atletas tão bons no Ibero e Sul-Americano. Então vamos entender que o Brasil era o São Paulo estava mais forte naquele período da minha competição do que o resto do Brasil. E o campeonato fora do Brasil, o nível estava menor do que o brasileiro. Bem menor, nossa. E então você ganhava o Paulistão, a chance de chegar no Ibero era praticamente porque os outros países ali, atletas ali da Argentina que tinha, quando eu vi, falei, nossa, mas parece que o cara, ele tá no campeonato do interior aqui, sabe, assim, do Brasil, sabe, os caras pequenos, né? Daí eu competi, né? Daí coloquei minha música lá, que eu gostava tanto dos rock, né? E aí foi apresentação muito show, mas
vamos ver, né? Não tinha muita expectativa, né? Eu queria muito isso que eu lutei. Você não tem esse campeonato grande, você não tem filmado não, né? Foto nada. Tem depois do campeonato que tava passando, dos tá. vídeos, aí Você depois acha? aparece. É o mesmo link, ó. Deixa eu É o achar. mesmo, é. Só que é no meio do vídeo, ó, Isso. mais ou menos. É mais ou menos depois. É um pouquinho mais pra frente, esse é o comecinho? Não, menos. Um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Menos até foi quando eu tava. Aí, ó. Aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó. Aí eu já tava entrando no Campeonato Brasileiro. Esse aí. E aí, tipo, eu não tinha perdido definição e nem volume, né? Ou melhor, eu tava até um pouco mais com volume, porque eu tinha me alimentado, né? Eu tinha saído daquela dieta, né? Então, assim, não tava tão trincado mais. Uhum. Mas quando chegou lá, daí eu tava melhor que os outros, Sim. né? Aí, Sim. de repente, eu fiquei sabendo que era o Sul-Americano junto, né? Mas Sim. tá, pensei que era só um troféu. Aí, de repente, primeiro, né, foi falando, aí depois aparece um pouquinho do meu treino, né? Em off mesmo, né? Com a massa de gordura alta, né? Treinando. E esse vídeo foi agora em 2018. Eu tinha já faz muito tempo depois, né? Eu tava brincando. Tipo assim, mesmo assim, eu não esse tô mais vídeo definido, é agora. mas eu ainda a força continua a mesma Sim, ainda, né? sim, Aquela memória sim. muscular ainda é grande, né? Você não tem sim. mais definição. A gente tinha o hábito de treinar pesado. Treinar pesado era natural, né? Ah, Sim. E muito a gente peso. não lesionava por isso, né, Julião? Até comentando ali, a gente vê uma lesão peitoral sua esquerda. Você comentou que já foi bem cedo essa lesão. Sim. Comenta um pouquinho sobre ela com a gente, porque eu estava dizendo que não Sim. necessariamente é carga. A pessoa, pô, estourei porque pus muito peso. Eu falo, não. Explica pra gente aí, Julião. Inclusive, assim, é muito complexo, assim, porque que nem eu treinava muito pesado, né? Então o supino que eu aguentava era até 120 quilos. Agora, eu fazia uma rosca alternada com 32 cada lado, pullover com 70 quilos, Sim. né? Então era muita carga. Só que o importante, as pessoas acham que é o alongar, né? Na verdade, tem que jogar, né? Você tem que jogar sangue pro local da musculatura que vai ser trabalhada, né? Sim. Então sempre assim, para a pessoa não ter lesão, ali, bom, eu vou fazer ali uma rosca direta, exemplo, né? Então pega ali um pezinho mínimo ali, faz uma série de 15 repetições, 20, né? Jogou sangue para o bíceps, depois você faz com a sua carga, entendeu? Conta essa história do peito aí, não que tem a demora ver com tanto isso. tempo nas próximas séries. Isso. Bom, e o peito, eu tenho um peito aqui que teve uma lesão grau 2, né? E os títulos foram todas com a lesão já, né? Foram todos com a lesão. Aparece nos vídeos, passou um buraco sim, aqui, sim. né? E quando eu contraio o peito esquerdo, ele vem para cá. Ele não sobe para cima, né? Porque eu tava, na época eu tinha uns 22 anos, e eu tava fazendo supino, eu fiz a primeira série, né? Aqueci, fiz a primeira série, tinha uns 90 quilos, uma serinha ali de 8 a 10. Aí eu parei e fiquei conversando muito tempo com o pessoal da academia, né? Contando, final de semana, aquela coisa toda, né? Porque segunda-feira todo mundo faz peito, né? Mundial, no Brasil, Dia Internacional né? do supino reto. Peito, Aí eu tava conversando com o povo e tava meio frio, tava de regata e demorou muito tempo, né? E aí quando eu voltei, muito tempo que eu falo, uns 20 minutos, demorou. Sim. Aí eu tava com o corpo frio, tava meio frio o tempo. Daí quando eu fui fazer na segunda repetição segunda série, aí quando a gente começa a fazer a primeira, começa a estralar tudo, né? A musculatura você sente até, né? Umas crepitações assim, né? Articular, de repente o meu ombro, eu senti que o meu ombro foi para trás, uma dor absurda, e escutei o rasgo da musculatura, eu falei assim, como fosse um pano rasgando. Daí eu tava com peso aqui, e daí eu já gritei pro pessoal, ajuda, ajuda, só que o pessoal pensou que era brincadeira, né? Que era um peso, não era tão pesado assim. Ali, só que eu tava com 120, o pessoal me ajudava. Aí o peso foi abaixando até o peito, rasgando cada vez mais, daí eu comecei a querer apagar. Né? Daí foi um ano de recuperação, de acho que uns 2 meses, ficou tudo preto, sangrando por dentro. Daí eu fiquei um ano sem conseguir fazer peito. E quando eu voltei, eu não consegui puxar mais de 10 cada lado de uma barra. Esse peito que doía muito. Caramba. Aí foi demorando. Hoje tá tudo bem recuperado. Então foi uma distensão, mas é grau 2. O que é? Ele rompeu metade do tendão do peitoral aqui, que vai até a cabeça do úmero, né? Que se insere aqui. Então a metade dele rasgou. Se fosse total da musculatura, vem toda aqui, né? Para a origem aqui, daí se faz cirurgia. Mas quando tem uma lesão assim, grau 2, parcial, vamos dizer, daí eles não operam, né? Não opera. Não, só se for por estética, se você quiser. Entendi. Mas geralmente a medicina não quer operar, né? Pelo trâmite todo que você nasceu com uma limitação de pernas. Sim. Já começou a treinar com tudo, musculação, pesado. Sim. E aí machuca o peito, lesiona, recupera ele, e depois de tudo isso é que você chega ao seu Paulistão, Brasileirão, Ibero. Depois de uns 3 Olha anos quanta que eu superação fui para chegar ali, né? Quanta campeão, história, né? sim.
E quando eu ganhei isso aqui, eu nem acreditei. Quando a gente saiu lá do Teatro Bom Jesus, em Curitiba, né, que eu saí com esse troféuzão aqui, essa medalha, né, e um monte de suplemento que eles dão, né, pro primeiro lugar. Aí eu falei até pro Alex, que tava comigo no quarto, Alex, leva pra mim, porque, cara, eu tenho medo de cair, eu ando devagar, né, com dificuldade. Porque vai que eu caio e quebro o troféu, né, o medo, né, que ele vai ficar pra Pinda, né, pro povo ver, né. Aí eu trouxe pra Pinda e até a Rede Globo, o Vinícius Valverde, na época era o Papo Vanguarda, que aparecia depois o Fantástico. Ele foi até lá, na época eu tinha academia nessa época, né? Eu tinha academia de musculação, daí ele falou me filmar tal e tudo mais, só que eu não tenho foto, nada dessa época, né? Tiraram foto, mas nunca me passaram. E aí foi tudo muito legal. Aí fui campeão, tava muito feliz, aí o ano que vem tinha de novo, né? Aí eu me preparei de novo para ir em 2007 para o campeonato. Só que chegando lá, né, eu via que o povo estava muito investindo com somatropina, que é o GH, hormônio de crescimento, para deixar muito fibrado o corpo, muito trincado, né? Eu não tinha essa condição na época, né? Não tinha patrocínio, nada, né? E é um tratamento caro, né, para estar uma qualidade muito alta, né, e para poder dar hiperplasia, né, não só hipertrofia crescer, para multiplicar fibra e você ter um trapézio monstro, um braço de 60, é só com tratamento com GH, uma coisa imensa assim. E aí o cara que tinha ficado na época lá em segundo, no Brasileiro, em 2006, ele estava bem fibrado, sabe? Eu perguntei para ele, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Cara, o que você fez? Você tá bem fibrado? Cara, eu fiz tratamento o ano todo com GH, né? Eu usava, então eu gastava ali 1.500 todo mês só com GH, fora as outras coisas. Aí eu não tinha condições disso, né? Aí o Rubens, que é um casado com a Dora, né? Que é competidora tal, que ele é jurados. Hoje ele é conhecido como Coach Rubens, né? Eu falo, o Maurício fala Rubens Gomes, né, Maurício? Eu falo, hoje ele é o Coach Rubens. Daí e o Coach Rubens, no caso, quando você foi na DPM, ele já trabalhava com a gente lá. Você já deve ter tido um contato ali com ele. Na verdade, eu conheci o Rubens, ele fazia estágio na faculdade dele, lá na antiga Coafisp, lá em Pinda. Olha. Eu era molecão, é verdade, tinha 13, 14 anos, acho que 15, eu não sei, ele estava lá, conheci ele lá. E tem uma foto ali que tá uma turma, se eu não me engano, tá a Dora ali também, não tá? Tá a Dora também. Né? No Campeonato Sul-Americano, quando você foi. O Sul-Americano e o brasileiro junto, né? Perfeito. E aí, né, no campeonato, daí o Rubens, ele falou pra mim, assim, no Júlio, você vai ficar em segundo, porque o cara tá muito preparado com o GH. Aí, daí eu vi que não dava mais, eu tinha que subir de nível. Sim, eu tinha que entrar com o GH, né? E aí, como eu não tinha condições, daí eu acabei parando de competir. Né? Lá, do lado esquerdo ali tá eu, né? Aí depois, a Dora. No meio ali, né? Quem tá embaixo aqui? O Grilo em cima, o Rubens embaixo. O Rubens embaixo da Dora. Sem barba, o Rubens sem barba. Olha lá, o Rubens, em cima da Dora tá o Grilo. Cadê o Grilo? Ali em cima da Dora, o Grilo, o Grilo, Dora, Rubão. Isso. Aí depois aparece o Paulo Lima do lado de lá. Um pouquinho mais pra lá o Paulo Lima. Aqui, isso. Paulo Lima. Aí depois, aqui eu esqueci o nome desse rapaz que também competia há muito tempo com a gente. Esqueci o nome dele. Aí depois tinha o Rochinha que trabalhava com Café Punk, que tava lá no final, tava mais pra lá. Tá aí depois, né? esse rapaz. Não. Esse rapaz ali que tá do lado. Lá, isso. Aqui aparece bem lá o Rubens de vermelho ali no meio, né? E a Dora mesmo, fazendo para cima, o bíceps de bíceps ali. Você sabe quem é esse atleta aqui, não? De azul ali? Não, o Edson, o seu Edson. Que é o seu Edson do Master, né? Do pessoal acima de 50, né? Master. Você o Edson era gigante, o Edson é gigante. Olha o tamanho dele. Você lá na esquerda, né? Isso, eu tô no lado esquerdo. Isso. Aí depois o Alex, que é um cara muito legal, é o cara que tá fazendo duplo bíceps do lado direito, aliás, esse que é o Alex. Legal. Eu só não lembro qual academia que é e tal. Sim. Aquele que tá de costas atrás dele olhando ali, quem que é, será, né? Tá olhando pra trás lá, é? Olha, não me engano, eu não sei, mas assim, olha, o maior cara dessa época aí que eu tava, sem dúvida, era o Sardinha e o Jefferson Coaglio, que é o bad boy, o pessoal fala. Simpson. Não é o Simpson aqui? Tá parecendo o Simpson. Eu já não conheço. O Sardinha não tá aí nessa foto. Não tá. Esse atleta de azul, você lembra? Ele tinha ido de carro na época, eu não tava com a turma aqui, tava no hotel. Esse eu lembro que era repórter, né? O segundo aqui. Ele apresentava o Fantástico mesmo, não era? Segundo aqui? Era. Não lembro, legal. Ali é o Neno, ó. O Neno tá baixado ali. Hoje é um grande coach, um grande treinador de atleta, né? Neno ali.
Entendi. Aqui, não vou lembrar, mas ele era apresentador, acho que do Fantástico, no jornal. Legal. Eu não Ele lembro. estava no dia, eu lembro que no campeonato ele foi junto com a gente. Dá para lembrar alguns aí. Sim, bacana. Muita história, né? Bacana. Então, O grilo aqui, ó, isso aqui foi bacana. Tipo, se passou muitos anos, Essa mas a foto gente ficou tem boa, essas né? recordações boas daquela época. Se Né? você lá o tamanho que tá ali, ó. Então. E foi o seu auge, né? Foi meu Auge auge. em competição. Mas não tava assim, não tava nem aquecido nada, só brincando, tira a camisa aí, vamos tirar uma foto aqui, né? Daí a gente foi ali e foi muito legal isso, né? Então foi. E aí depois que eu vi que eu precisava elevar o nível, né? Sim. Fazer tratamentos com GH, Sim. eu até procurei, mas eu não tinha condições, eu acabei parando de competir, porque estava todo mundo já com isso aí, não tinha mais, a gente vê que hoje acontece ainda isso, sabe, Julião? Sim. Muitas vezes, né, a gente vê que a genética, o treinamento, tudo é absurdamente importante, é a base, né? E chega uma hora que a parte sintética, ela faz a diferença. Sim. Quando tudo tá feito, né? O atleta tem genética, treinou, fez tudo direitinho, comeu, alimentou e tal, aí o sintético realmente faz uma grande diferença. Sim. E chega a hora que o atleta começa a pensar, né, até que ponto vale apertar mais, né? Porque eu falo, a gente errar com treino, errar com alimentação, a gente dá um jeito, né? Agora errar com sintético não pode. Então é onde muitos atletas que eu conheci na época, né, pararam ou porque não aguentavam mais fazer dieta, poxa, não aguento mais entrar naquela dieta agressiva. Vou fazer um segredo que eu fazia dieta. Sintético, né? Vou fazer um segredo para vocês aqui, para todo mundo aí que está assistindo. Aí continua assistindo que no final tem uma grande surpresa, tá? Então, mas uma coisa muito legal, foi um segredo que eu fazia para dieta, que eu conseguia fazer dieta sem carbo zero, só proteína. Lógico que eu ficava fraco, né? Mas assim, nossa, era incrível, eu tenho até saudade dessa época de dieta, porque para mim era não tão fácil fazer, porque assim, para mim aguentar de uma refeição a outra, eu não podia comer nada de carbo, a proteína eu já comi. Sabe o que eu fazia? Eu tomava café com adoçante, que isso metaboliza, faz processo de digestão e não deixa você sentir fome. Sim. Mas você vai estar fraco, você não consegue nem falar direito, tão fraco você tá a andar, caminhar. Aí sabe o que eu fazia? Eu adorava, né? É feio, né, falar isso. Mas existia um remédio na época que foi proibido também, que inclusive é uma anfetamina, né? Que é um remédio para emagrecer, que chamava Desobese M, que é o Femproporex. E ele, tipo assim, ele tira a sua fome, mas na verdade eu usava ele porque ele deixava assim, aumenta a sinapse do seu corpo, da memória. Você fica acordado, você não fica cansado. Eu mesmo fazendo dieta, quando era 2 da manhã, tipo, eu trabalhei o dia inteiro, treinei, eu não tô cansado 2 da manhã, de repente você inventa de trocar uma lâmpada lá no quartinho do fundo que ninguém vai. Você fica assim, sabe, assim, muito disposto. Você ficava tão bem disposto com essa anfetamina, esse remédio, né? Que foi até proibido no Brasil. Sim. Mas eu gostava muito de usar isso, porque aí depois só fiquei sabendo que esse tal de Femproporex é o famoso rebite de caminhoneiro que eles usam. É o Femproporex. Caramba. Que daí ele tira a sua fome, você fica bem demais, né? E eu consegui fazer uma dieta tranquilo, sem sofrer. Sim. Eu fazia dieta, ficava trincadão, sem sofrer, e eu não ficava assim, nossa, eu tô cansado. Essa proteína da dieta aí, voltando na dieta, o que você usava assim mais? Olha, é muito interessante. Era ovo e frango, basicamente? Tipo assim, eu comia na faixa de 18 a 20 ovos por dia, né? Mas com gema e tudo. Então, tipo assim, cada refeição, né? Eu pegava ali uns 2 ovos e eu cozinhava peito de frango, né? Uns 2 peitos de frango por dia, dividia em 4, né? Daí eu pegava uma porçãozinha daquela, com mais uns 2 ovos, comia. Exemplo, 7 da manhã, daí eu ia trabalhar. Sim. Depois às 10, de novo. Né? Depois, tipo, aí se você estiver cansado de comer isso aí, come só frango, então come só o ovo. Sim. Mas era isso aí. Porque a proteína do leite, a gente não podia, né, ter aquilo, né, ter ali nem um zero, porque a proteína do leite ela não deixa, né, a gente emagrecer, ela dá um bloqueio, não deixa a gente continuar para secar o corpo, né, para emagrecer. Então foi essa a dieta, e carbo eu só usava batata cozida com um pouquinho de sal, né, e tinha uma balancinha também, que eu, inclusive acho que até o Grilo me emprestou na época, eu ficava em casa, 100 gramas só. Mas isso era só no almoço, no sábado, e no domingo, que eu ia só estocar carbo, eu parava a proteína. Daí era só, tipo 100 gramas em 2 horas, ou 3 em 3 horas, não tem problema, para estocar carbo. Depois dorme, no outro dia zero carbo de novo. Entendi. Isso aí, nossa, mas trinca muito. E para não ficar muito fraco e quebrado, esse medicamento. Eu ficava assim acordado e felizão. E a pessoa acabava então, eu gostava muito. Coisa, mas o problema maior, eu acredito, não era só o uso, né? A gente fala que o campeonato era de alto nível, era extremo, o pessoal usava tudo mesmo. Sim. O problema maior era
além do uso, o abuso, né? Sim. Porque a pessoa usa um pouco, achou legal, pô, então eu vou dobrar esse pouco, Não, né? Vai replicar. E aí o negócio começava E é tão atingir uma dimensão complexo, absurda. né? Que nem eu gostava muito, eu sou da época do Hemogenin, né? Adorava Hemogenin, né? Então, tipo, Hemogenin sem parar durante o ano todo, mas Durateston segunda e quinta para ficar um volume grande e tal. Aí, quando eu fui querer abusar de Hemogenin 3 por dia, comecei a ter uma dor de cabeça muito forte, daí eu parei, eu voltei com 1 por dia. A gente sempre quer testar um pouquinho, né? Aí depois, para tomar um termogênico, eu fui ver, né, pela internet qual termogênico mais forte que existia na época, né? E eu sabia que era um componente chamado efedra. Faz o corpo acelerar demais, né, para poder secar. Eu queria ser campeão. Aí eu achei uma farmacêutica, né, que fazia uma medicação manipulada e falei assim para ela. Ela virou amiga, né? E falei assim para ela, como você faz para fazer qual que é o máximo que o corpo aguenta de efedra? Ele falou assim, olha, 2 gramas. Você consegue fazer para mim? Júlia, loucura, mas eu faço. Olha só eu. Aí eu tomei esse comprimido de 2 gramas de Ela efedra. falou que é loucura, você falou, faz. Daí, não, contar para vocês as É. coisas, né, que Deus me salvou, né? Sim. Aí eu tomei, né, o comprimido e fui treinar. Aí quando eu treinei, tô fazendo uma rosca lá com 25 cada lado e tal, de repente deu o coração, aumenta o débito Olha. cardíaco, ele tá batendo. Aí quando eu parei, coloquei o peso no chão, eu tava quieto e o coração não abaixava e ficou mas muito, tipo 180, quase 200, e eu não fazia meia hora que eu tava sentado e não abaixava. Pensei que aquele dia eu ia morrer. Aí ficou maior tempão, né, tipo assim, uns 40 minutos para 1 hora, para depois voltar a baixar. Aí até o Valdemar na época, né, que era o dono da Coafis, fosse, Júlio, que loucura, cara. Daí eu falei, tá bom, então amanhã, em vez de tomar o comprimido inteiro, eu divido ele no meio. Aí eu continuei tomando mais 1 grama, daí não deu nada, eu continuei. Eu já abusei com estano, que, exemplo, se toma 30 miligramas, que é 3 comprimidinhos, né, por dia, né, pra desenvolver. Chegou uma fase que eu tinha tanto, né, essas coisas assim comigo, né, e muitos fornecedores deixavam comigo lá essas coisas, né. Não, Júlio, depois você paga, quando você puder, tal, aquelas coisas assim. Eu tava tomando 15, 20, assim, por dia. Olha isso. Pegava, você jogava um monte, assim, azar, jogava. Vai perdendo medo, né, Julião? A gente vai perdendo medo, essa é a Aí, palavra, né? Um pouquinho de resultado, não aconteceu nada, dá para mais um pouquinho, né? Então eu já fiz muita Só que a hora loucura. que dá o problema, deu. Mas aí o que aconteceu? Eu era muito assim, né? Tipo, se morrer, morreu. Aquela coisa louca, assim, de jovem, né? Pensava assim. Eu não tinha família, né? Não tinha filho, nada, né? Hoje em dia é diferente. Por isso que a minoridade é dos 40 para cima, que a gente tá mais cabeça mansa, mais tranquilo, sereno. Aí, quando eu tava tomando muito, assim, estano, né? Acabava rapidinho, assim, daí quando eu respirava, dava uma pontada violenta no meu fígado, uma dor violenta. Uma pontada, uma faca. Aí eu tinha que expandir um pouquinho, não podia expandir muito a caixa torácica, sabe? O diafragma não podia encostar no fígado, senão dá uma pontada violenta. Aí eu parei, daí eu falei com o Rodrigo Abreu na época, né? Julião, toma um Netardin, vai lá, não sei o quê, passa na farmácia, compra essas coisas e tal. Daí eu comprei, daí eu parei de tomar, né? Ficou aí 1 semana doendo, aí parei, daí eu nunca mais brinquei tão alto assim, entendeu? Mas eu fiz muita coisa já de loucura. Mas é o que eu falo, a diferença quando Deus entrou na nossa vida, né? Essa prioridade e com a vida, né? Com a saúde, passou a pesar isso na balança, porque o que a gente pensava, resultados, né? Sim. O que eu preciso para ter resultado. Eu queria ser campeão, esse era o meu propósito, né? Então a gente quer chegar de qualquer jeito. Poxa, eu não senti nada, dá para aumentar a dose, vamos aumentar, não tinha porquê. Mas, hoje, Julião, a ideia nossa hoje, nessa experiência toda de toda uma vida dentro do esporte, chegando no alto nível, pisando lá, trazendo troféu, brigando, né? Estando hoje vivo para poder contar, é que aquilo não valeu a pena. Foi um risco muito grande. Loucura, a gente não loucura. viu que a gente estava colocando em risco ali, a gente estava colocando em jogo não um título, mas a vida. Sim. A gente colocava a vida em jogo sem nem pensar, você queria o título. Hoje, a gente passando isso para frente, você pode sim competir, pode pegar um troféu, pode ter um físico bacana. É a nossa ideia hoje. Tem os campeonatos naturais aí também, mas fora os campeonatos naturais, campeonatos menores, em que você pode competir colocando a saúde em primeiro lugar. Sim. Colocando a vida em primeiro lugar. Eu falei, eu tenho a pretensão de subir no palco de competição, 60 anos de idade, definir o abdominal, arrumar a simetria do corpo e tal, com saúde. E Quando um limite aí, uma reposição hormonal, se necessário, né? E mostrar que dá. E sabe uma coisa, por que eu parei quando eu tinha 38 anos? Eu parei 6 anos, né, de treinar de tudo. Eu parei, chega, porque eu queria viver. Viver o que eu falo é assim, eu era focado, assim, muito, assim, sobre musculação e fisiculturismo, né? Foram 16 anos que eu tive academia, treinava já a vida toda, 31 anos, mais de quase 30 anos treinando em academia, desde 13 anos, né? Aí eu queria viver.
E aí você fala assim pra mim, né, sobre essa parte sintética anabolizante. O porquê que você parou disso? Isso aí é uma coisa que deixava eu muito grande, né? Quando as pessoas falam, por que você não continuou? Porque assim, tem duas coisas que foram muito relevantes, porque eu parei, sabe, com tudo, eu não quero mais mexer com isso. A primeira coisa foi assim, é porque a gente fica muito agressivo. Então, você imagina assim, um adolescente, né? Então, tá produzindo muito hormônio na fase de adolescência, né? Então, ele fica rebelde, ele quer brigar com a mãe, com o pai, quer brigar na rua. Imagina a gente com 40 anos dessa forma. Sim. E aí, geralmente, muitos desses fisiculturistas perdeu a família, perdeu o esposo, o filho não olha mais pra cara. Os americanos gigantes, eles até chegam a morar em outra casa. Sim. Para poder não perder a família ali. E aí, o que aconteceu? E também a outra parte, a parte do líbido sexual aumenta demais, né? E é tanto que, tipo assim, a parceira, né, a sua esposa, ela não quer assim todo dia, toda hora. Começa a briga e acaba terminando o casal. Muitos acontecem isso. Só que no meu caso, é tipo assim, vou falar uma coisa muito interessante, assim, um exemplo. Quando cheguei aqui hoje, o que eu falei? Nossa, o Maurício é uma simpatia que me marcou muito, uma pessoa muito, assim, humana e tal. Então a gente lembra muito, tem carinho e amor pelas pessoas que nos trataram bem, que nos trataram com amor e carinho. Então, trate sempre as pessoas assim. O Maurício me tratou assim na época lá. Só que eu, quando tomava muito sintético, eu era muito grosso. E muitas pessoas eu acabei dando muito patada, muito coice, sabe? Só que as pessoas que eu lembro hoje que eu gosto do meu passado são pessoas que me trataram bem. E por que eu não fiz isso naquela época toda, durante anos? Porque eu estava com muito hormônio no corpo. Então eu não quero mais, sabe, assim, tratar as pessoas daquela forma, entendeu? E mesmo assim sendo evangélico desde a época, mas você fica estourado, né? E você não trata bem ninguém, né? Então, e o que eu lembro muito disso, sabe, assim, que das pessoas que falam que, nossa, eu amo aquela senhora, porque me tratou com muito amor durante muitos anos. Aí eu não, eu tratando as pessoas com, sabe, assim, muito mal, né? Muito assim, Ô, entendeu? Julião, eu Pavio vivi esse curto. lado e vejo atletas vivendo isso, É a mas pior muitas vezes coisa, eu não acho. passando para frente, não mostrando. Então a gente, quando olha aquilo, fala, pô, ficar com um físico bacana assim é legal, ganhar um troféu desse é legal. Mas a pessoa não apresenta muitas vezes os bastidores, né? Então Por eu trás mesmo, com disso. toda essa paciência que realmente eu tinha, eu tive momentos de explodir, de querer quebrar tudo, querer Então, quebrar carro, casa e tal, para poder acalmar. Quebrei uma vez uma cadeira na cabeça, bati a cadeira, já arranquei um portão uma vez em casa, eu balançava o portão e não saiu, fui chacoalhando, arranquei o portão do concreto ali, joguei o portão na rua. Imagina minha família, todo mundo olhando aquilo, como é que ficava, né? assusta Então, demais. quanto eu não agredi eles com isso e tal. Eu tô falando dessa parte da agressividade. A parte sexual, por exemplo, vamos tentar imaginar assim, o homem já tem uma libido acelerada, talvez um pouco mais que a mulher, por natureza, não sei. Mas enfim, eu vou lá e coloco um hormônio 10 vezes mais do que eu já tenho. Ele vai trazer um desequilíbrio, logicamente, por um lado, né? E quando para o outro. Então eu tenho um desequilíbrio para um lado e em algum momento eu vou ter que dar uma parada ali, um descanso, eu vou ter um desequilíbrio para o outro. E aí a parceira é obrigada a aguentar isso? Uma hora o atleta está lá desesperado, outra hora ele não quer nem saber. E como é que a mulher fica nisso, né? Então, esse hormônio entra na parte sexual de um casal, entra na parte afetiva de um casal, pela agressividade. Então, os atletas vivem isso, mas muitas vezes não comentam Ninguém sobre fala, isso. ninguém Né? fala. E hoje a gente, como cristão, uma pessoa que viveu isso, pode falar, olha pessoal, ele altera sim a parte sexual, logicamente, e altera a parte psicológica, logicamente. É pura lógica, né? Na época, E não para se comenta muito você sobre isso. ter uma ideia, eu perdi o emprego na fábrica pela agressividade, quase que eu bati Olha aí. num senhor lá, porque estava fumando perto de mim, num suporte cheio de cigarro. E aí eu xinguei ele, queria já, sabe assim, né? E aí, daí chamaram, perdi o emprego. Ter uma ideia nessa fase aí, né? Porque de agressividade, em discussão, eu já quase bati uma vez, assim, não acreditei, porque é a pessoa que eu mais amo no mundo, quem que é? Meu filhinho, né? Minha esposa e minha mãe. Minha mãe, eu quase dei um murro nela, como assim? Era uma senhorinha de 70 anos. Imagina que não acontece, que a gente E é não um fica cara sabendo. gigantão. Olha a paciência que o Julião tem Você tá hoje, entendendo? a natureza dele. Né? Aí eu peguei, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, que é isso? Sabe, assim, você não tá drogado, parece que você tá drogado, porque você fica muito alterado, parece um adolescente de 14 anos, 15 anos, com raiva igualzinho, só que você tá muito grande. Você tá um gigante, entendeu? De mais de 100 quilos de músculo aí, imagina. Eu Entendeu? acho que Então é ameniza muito esse efeito complexo é o isso. treinamento. Porque eu também falava o seguinte, poxa vida, mas se eu tô assim, imagina como deve ser o Arnold, deveria ser, o Coleman, né?
poxa, deveria ser muito pior. Sim. De repente, por que ele não é tanto quanto eu era? Com certeza deve ter uma alteração, por causa do treino de alta intensidade. Então, Sim. ele focava toda a testosterona, o receptor para músculo, neurônio e tal, ia no treino, né? Então, compensava. Então, a maneira de compensar esse excesso de droga, testosterona, né? Era o treino. O treino dava uma compensada, mas não era o suficiente, como a gente está comentando, Sim. né? Juliano, eu queria saber o seguinte. Então, você chegou no auge do fisiculturismo, Uhum. usamos o que precisava usar, às vezes até mais do que precisava, mas enfim, aprendemos com tudo isso, estamos passando para frente, né? E como foi o seu migrar para a fisioterapia? Em que momento Sim. você se interessou por esse lado? Conta um pouco dessa história só pra gente. Bom, quando eu estava com meus 30 anos, né? Então eu via que eu tinha muitos alunos ali na academia, né? E que eram pessoas de idade, assim, que precisavam ganhar mobilidade, né? Se tinha muita dor e tal. E aí, pensando bem na parte de anatomia, a gente fazia alguns exercícios, algumas coisas, né? Adaptados ali. E a pessoa melhorava, me agradecia muito, tal. Bom, por que eu não vou fazer a fisioterapia? Para cuidar de pessoas, né, que sentem dor e baixa mobilidade, né? Já que eu sou assim, né, próprio, né? Sinto muita dor, né, porque essa patologia me causou muitas dores, né, na minha perna, tal. E aí também baixa mobilidade, quando com dificuldade, né? E aí eu fui fazer fisioterapia, fiz em 2010, acabei em 2015. Aí depois continuei estudando, fiz mais 4 pós-graduações, né, que são de Olha traumato-ortopedia, Sim. né, toda a parte ortopédica. Depois fisioterapia esportiva, fiz Olha também. isso. Depois UTI, que eu gosto muito da parte do hospital. E depois ergonomia, né, com o MBA junto, né, que é para poder cuidar do pessoal de fábrica, né, parte de lesões de DORT, né, doenças osteomusculares, né. Então aí comecei a trabalhar, a estudar muito isso aí. Foram 4 pós e de curso de extensão universitária. Já são 49, não paro de estudar, sabe, certificados lá, né? Então sempre estudando o tempo todo para poder resolver o problema das pessoas, né? Daí eu trabalho muito com a parte de osteopatia, mas o porquê a osteopatia, né? Porque a osteopatia acaba alinhando o corpo, mas fazendo toda a descompressão do trajeto neural. Porque entre uma vértebra e outra, nós temos os plexos, né, que são as raízes nervosas, né, que descem para a parte de membro inferior, exemplo, a parte do plexo lombar e sacral. Desce para a perna direita, para a perna esquerda, né, para poder levar a parte de movimento e a parte sensitiva. Só que, dependendo do caso, quando a parte óssea, exemplo quadril. Júlio, se quiser trazer ele um Oi. pouco mais na frente do seu Sim. microfone, daí fica mais fácil. Isso, aí tá bom. Viu? Aí Julião, tá bom. traz o É. microfone um pouquinho mais perto de você também. Pode puxar ele vem. Pronto. Isso, beleza. Joia. Então, pode ficar bem perto. Então, aí. né? Ok. Então, Pode o continuar. que acontece muito? Eu comecei a ver que tinha muitas lesões que pessoas da musculação, principalmente outros atletas, eles tinham por determinados exercícios que eu vou explicar para vocês, né? O porquê e o que acontece num corpo desse, tá? No que acontece no nosso corpo, o que eu posso fazer? Então, a osteopatia, eu faço toda a parte de alinhamento e descompressão do trajeto dos nervos, Sim. né? Porque musculaturas podem entrar em espasmo, cãibra e apertar os nervos. E nervos não admite ser apertado ou estirado, né? Que é esticado. Bom, e aquilo também, a gente faz só a parte de alinhamento ósseo, apenas isso. Mas a osteopatia é mais complexa, né? Mais completa. Então eu acabo trabalhando com os dois juntos, né? E no final eu gosto muito de usar a parte de dry needling, que é agulhamentos com ondas de choque, que eu gosto muito. Como é que é o nome? Chama dry needling. Dry needling. Isso, porque o agulhamento, quando a gente coloca uma agulha de acupuntura no corpo, né? Aí o corpo ele entende que tem um objeto de metal ali, ele começa a liberar opioides, que são hormônios que nós temos, para poder ficar ali a região mais tolerante à dor, então a dor diminui. Não tem nada a ver com acupuntura. Não, Não, né? que a acupuntura são pontos específicos, né, da medicina chinesa, mas a agulha a gente coloca no local realmente que está lesionado, né, uma Sim. tendinite, uma bursite. Só que daí a gente coloca junto com as ondas de choque, que é a parte de eletroterapia. Sim. A eletroterapia, o que ela faz, né? Ela desliga receptores de dor que nós temos, chama nociceptores, no nosso corpo. Então, no músculo, na pele, leva mensagem para o seu cérebro que aquela região está com dor e desliga. Aí os americanos fizeram o quê? Vamos juntar os dois juntos. Vamos colocar a parte de eletroterapia na agulha. Daí o resultado legal. é bem maior. E a Sim. dor pode passar ali de a pessoa ficar sem dor durante horas ou dias ou até semanas, né? Mas depois que eu alinhei o corpo da pessoa e fez tudo, né? Sim. Descompressão do trajeto neural, daí a pessoa fica bem. Ô, Júlio, o Né? alinhamento do corpo é a quiropraxia que faz? Os dois realmente acabam fazendo, sabe? A parte Aquele de... negócio de juntar os pés e deixar no meio também, alinhado, tipo, a parte da osteopatia também faz, é bem parecido, sabe, Sim. com aquilo. Qual a diferença Oi. aí para mim entre
quiropraxia, tá? Aham. E a Osteopatia. Explicar. Sim. Melhor? A quiropraxia, que tem, nós só fazemos ajustes, né, ósseo, comparando o lado esquerdo com o lado direito. Se as vértebras, processo transverso, né, que são esses processos transversos aqui do lado da vértebra, elas estão retinhas, né, uma do lado da outra. Então a gente vê e faz técnicas para poder estar todo alinhado, de um lado esquerdo, lado direito, a parte do ilho, né, toda a parte ali do corpo da pessoa. Daí a dor tende a melhorar, porque geralmente são essas mudanças, né, que a pessoa ela tem, que a pessoa está desalinhada que causa a dor. Mas fica nisso a quiropraxia. Sim. A osteopatia, ela trata dessas coisas também, só que ela faz toda a descompressão do trajeto neural, todas as musculaturas internas que estão apertando o trajeto neural, a gente consegue destravar isso, que aquilo não faz, e também a parte de mobilização visceral das vísceras. Exemplo, o que é? Exemplo, a parte do mesentério, que são ali faces que seguram as alças intestinais. É muito enervado, começa a causar muita dor. Então a gente consegue mexer, tipo, todo o trajeto da comida ali que está sendo digerida, né? Sim. Ali do intestino delgado, que passa para o intestino grosso, no colo ascendente. Então essa passagem causa muita dor, é muito enervada, né? Então a gente acaba mexendo ali, trabalhando também essa parte toda visceral, a parte do fígado, né? Como que está o movimento quando a pessoa respira, quando o diafragma ali abaixa, o movimento que ele está fazendo, não está fazendo, temos que trabalhar isso aí, parte do estômago do outro lado também, entendeu? Sim. Então a gente faz todo esse trabalho visceral também. Então é uma coisa mais complexa, né? Por isso que eu gosto de trabalhar com os dois, né? E também no final, o que eu falei que é o dry needling para poder trabalhar. E na musculação é muito clássico isso aí, sabe por quê? Alguns movimentos ou posições de conforto que a pessoa tem na casa dela não é uma lerna, uma lesão por esforço repetitivo, que poderia ser numa musculação. Sim. Mas se a pessoa, exemplo, né? Uma pessoa que ela fica em casa, né? Trabalhou o dia inteiro e está em casa e senta num sofá. E ela fica com o corpo de lado, apoiado no braço do sofá, com a perna para cima de lado. Ela fica todo o peso do corpo, que é pesado, em cima de um lado do quadril só. Porque abaixo aqui, olha, do ilho, está o isquio, que é o ossinho do bumbum que a gente senta. É o isquio. E aí, se a pessoa fica fazendo isso todos os dias, durante meses e anos, todo esse ilho aqui, ó, esse quadril do lado direito, ele roda para frente. E o outro não. Faz com que musculaturas internas da pelve entrem em espasmo, cãibra, e começa a prender esse trajeto neural, começa uma dor violenta na lombar, que muitos falam, uma hernia de disco, vamos fazer uma ressonância. Mas a gente faz os testes, não dá hernia de disco, testes específicos, né? De Laseg e outros. Não é uma hernia de disco, não está pensando ali, né? Uma protusão, que na verdade é uma hernia de disco, é quando o disco aqui, ó, ele se rompe, porque a parte de fora do disco entre uma vértebra e outra, esses discos aqui, intervertebrais, a pele de fora chama anel fibroso, uma pele grossa. Imagina como se fosse um calo, bem grosso, uma pele. Só que ela pode trincar. Igual um calo trinca, né? Rasga, né? Rompe. E a parte de dentro do disco é bem molinha, chama núcleo pulposo. E quando sai para fora, ocorre isso aqui, ó. Sai para fora, ó, e encosta nas raízes nervosas, ó. E nada pode encostar, lembra? Ele não admite. É uma dor violenta, de radiculopatia, uma dor de choque muito forte. Isso é uma hérnia de disco. Isso. Ele não dói ali também, não? Oi? No disco não vai doer onde está sendo estrangulado? Não. O que ocorre quando encosta aqui. Mas aí, olha só que interessante, né? O porquê que isso eu tô falando tudo isso aí? O que na musculação está acontecendo? Muitas pessoas, eu tenho recebido lá pacientes, né? Há muitos anos, 9 anos já. Muitas pessoas, elas chegam um quadro para mim, Júlio, tô com ressonância aqui, uma dor suportável na coluna, estava fazendo agachamento. E pessoa jovem, de 29, 30, 33 anos, com hérnia de disco. E deu essa protusão. Mas sabe o porquê? Olha só que interessante. Porque a nossa coluna, a parte de trás aqui, ó, na lombar, tem essa curvatura que é uma lordose. É uma coisa natural, né? Mas quando a pessoa, ela fala assim para você, vamos fazer um agachamento, mas quando fazer o agachamento, repita o bumbum, joga o bumbum para trás para agachar. Não é isso? Só que fazendo isso, aumenta essa lordose. Se aumenta a lordose, vamos ver aqui, ó, as costas de uma pessoa está aqui, ó. Se aumenta a lordose para fazer essa curvatura, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai, para fazer a curvatura, ele fecha aqui o disco na parte de dentro e aumenta aqui o espaço, não aumenta? Então, para fazer toda né, a lordose aqui, acaba fechando muito aqui. E fecha muito aqui, pode estourar.
e daí que sai e encosta nessas raízes nervosas e Aí causa... escorrega lá depois. Né? Pra trás. Entendeu? Então, daí, isso que ocorre. Você fala assim, mas por que não ocorre uma hernia de disco para cá? Isso. Por causa da curvatura da lombar. E a pessoa com muita carga acontece isso. Já o Coleman foi um pouquinho diferente. O que aconteceu? O Coleman é tanta carga, né? O cara é tão forte, né? Foi agachar lá, se eu não me engano, quase 400 quilos, eu não lembro. Aí deu uma espondilólise ou uma espondilolistese. O que é? É quando a vértebra, ela faz essa curvatura, né? Mas é tanto peso que a vértebra escorregou. Ela fez isso aqui, ó, pra cá. Ela escorregou. Né? Faz isso aqui, ó. É que a peça não mexe tanto. Sim. E aí toda a cauda equina, que é o final da medula, né? A cauda equina apertou aqui, ó, e travou. Daí os nervos que estão descendo para a perna esquerda não tá mais funcionando. Daí o cara anda de muleta, entendeu? A vértebra só escorregou ela? Escorregou de uma forma muito grande, que eu lembro, né? Até onde eu vi. Né? Não sei se teve fratura, né? Sim. Mas isso é um grande perigo. Então, assim, um agachamento, a gente que é fisioterapeuta e olha muito para cada detalhe, né, do corpo, da parte de anatomia, eu falo muito assim, não faz um agachamento com carga, sabe o que faz? Faz um hack, que você encosta as costas, você não faz essa antiversão de repitar, o bumbum fica reto a coluna, e aí você pega e faz o agachamento quietinho ali, entendeu? E exercícios unilaterais fazem com que o quadril ele rode para o anterior. Geralmente é o lado que a pessoa tem mais força. Sempre nós temos o lado esquerdo, normalmente o membro inferior mais forte. Aí a pessoa vai fazer uma passada ao fundo, aí a musculatura ela entra uma contração maior do que o outro lado que está mais fraco. E isso fazendo sempre exercícios unilaterais, e tendo essas posturas de ficar torto, né, em casa, no sofá, numa cadeira, de ficar cruzando a perna, essas coisas, faz com que o quadril rode, começa uma dor violenta. Aí eu tenho que alinhar e fazer toda a descompressão desses músculos aqui, mas a parte visceral para poder soltar tudo, a pessoa ficar bem, entendeu? Julião, hoje você tem mais pessoas que te procuram nas áreas diversas ou são mais na área da musculação? Olha, é muito... cada fase... sabe, assim, eu já tive muito pós-cirúrgico, né, pessoas que fizeram cirurgias, né, hernia de disco é muito, mas eu tô tendo muito agora paciente, sabe do que? De academia. Sabe, uma dor insuportável na coluna, sabe, de neuralgia, tá apertando esses nervos, começa uma neuralgia forte, né. CrossFit tá dando muito trabalho pra você, também, CrossFit, porque é muito complexo, porque as pessoas dão aqueles trancos, né, eu não sei, eu sou da musculação, né, então pode falar tudo pra mim, né, sobre musculação. Agora, a parte de CrossFit eu já não entendo muito, né, dos movimentos, mas aqueles momentos que você puxa a barra com tudo no peito e levanta, dá uns trancos, né, esse negócio de dar tranco e o corpo tá frio, você não tá irrigando o sangue para aquele local ali que você está precisando fazer esse movimento, entendeu? Então, aí direto. E é sempre aquele exercício, eu não sei o nome, né? Onde eles têm que ficar levantando essa barra até o peito, do peito levanta lá para cima e joga no chão. Sabe? Julião, muita então lesão. Você está preparado indireto. 100% para qualquer evento atleta, de dor, musculador, de lesão. Sempre eles me chamam, inclusive outras cidades eles me chamam quando eles não têm resultado, sabe? Olha, eu tô com um médico aqui, não tem resultado, tal, tem que mexer na parte de inervação, só que né, a pessoa não manja muito, e o cara é médico, a esposa é fisioterapeuta, mas ninguém tá conseguindo resultado. Aí eu chamo o Júlio, né? Assim, eu dou glórias e graças sempre ao Senhor, sempre a Deus, que me deu condições de estudar, né, e chegar até aqui onde eu tô. Então é sempre prática, ele. Sua, pessoal, ver pessoas e estudar. Porque daí chama o Júlio, mas não é que sou eu, né? Que o Senhor é sempre na frente. Mas daí eu vou lá, em uma sessão com o médico lá, eu consegui fazer com que ele esticasse os braços. Ele tinha uma fratura cominutiva no húmero, né? Quebrou em vários pedacinhos, não conseguia mais esticar o braço. Foi uma sessão. Daí o cara ficou doido, fica aqui. Daí me apelidaram lá de Júlio Mão Santa. Cadê o Mão Santa? Chama Mão Santa. Né? E aí, né, liberando toda essa parte de inervação que vem desde aqui da cervical, né? Todo o trajeto até chegar a passar por aqui. Né, técnicas de energia muscular e várias outras coisas, né, inibindo, fazendo descompressão desse trajeto neural. Aí me apelidaram lá de Mão Santa. Aí o médico falou, eu quero que você fique aqui em Santo Antônio atendendo, eu quero que você faça. Aí foram 7 sessões, o cara já estava levantando o braço aqui, ó, e ficou mais de anos. Vocês vão um acidente no túnel. Né, esse médico é o médico lá da cidade, que é pequena, né, Santo Antônio do Pinhal. E aí eu fiquei trabalhando lá um tempo, aí depois me chamaram em outras clínicas também. Pô, o seu resultado é bem diferente, o que você faz? Eu falo assim, olha,
eu sou o servo de Deus, quem cura é ele. Eu Primeiro só lugar, tenho as técnicas para poder capacitação. ajudar E você. é bem individualizado também, É, né, o sim. trabalho. Cada sessão minha, pelo menos, não é que nem o SUS, é 20 minutos, não dá tempo de fazer nada. Sim, Um convênio é 40 minutos, a minha sessão é de 1h30, 2. A primeira Sim, sessão é 2 horas, sim. porque eu tenho que, sabe, assim, investigar a pessoa para poder alinhar, arrumar tudo no cara. Entendeu? E eu não onde posso que- só deixar a pessoa. Ou só Sim. colocar um choquinho ou uma ventosinha ali. Isso não vai E hoje, adiantar de onde nada. que você está atendendo? Como é que Então, eu funciona? atendo lá em Pindamonhangaba, Sim. lá numa chácara de reabilitação que fica na Cidade Nova, e também lá na Academia Aerofísica, lá com o Leandro. Ah, Eu tô lá. legal. Abração pro Leandro, É. Cláudia aí. Tô lá direto lá com eles lá. Old school na veia. Professor mega, Eu tô professor. todo dia lá. Mega academia. Eu Sempre acabo- fomos muito parceiro, ainda somos, né? Então, eu acabo Legal. treinando lá também, né? É, Aí o pessoal é muito simpático, muito bacana, né? legal. E os pacientes acabam indo pra lá. Aí depois, final de semana, às vezes, quando tem alguns hotéis que alguém trava, lá me chama, daí eu subo pra Santo Antônio, Campos, né? E eu tava querendo fechar parceria com Ah, outros você faz locais essas emergências assim também. também. Né? Inclusive até médicos de Pinda. Médicos que às vezes assim, estão no hospital, aí eles travam, né, de madrugada. Daí ligam pra mim, Júlio, me atende, pelo amor de Deus. É. Eu falei, tá bom. Daí, pô, já aconteceu de meia-noite, quase 1h da manhã, o médico, o Dr. José Luiz, que é conhecido em Pinda, né, que ele foi lá, daí melhorou bastante. Nossa, agora eu consigo levantar o braço e colocar a blusa, sabe? Daí eles travam num próprio plantão, né? E acabam ligando pra mim, vamos lá. Porque, pô, se você, tipo, independente da hora, você tem todo o conhecimento, você estudou e continua estudando, né? Eu ainda quero fazer medicina ainda, se Deus me abençoar pra fazer legal. medicina. E aí, pô, o cara tá chorando de dor. Muita gente chega lá, o ambulância coloca no portão lá de casa, por exemplo, de fibromialgia. E a pessoa, uma dor absurda, você não vai ajudar o cara, porque é Sim. meia-noite, 1h da manhã, vai ali, sabe, assim, abre lá, pô, atende o cara. Então Tem alguma tipo, coisa? É. é isso. Quem quiser saber mais do seu trabalho, Ah. você acha o melhor contato é no Instagram, WhatsApp? o que seria? Olha só que interessante que eu quero fazer. Todo mundo que está assistindo o podcast, tá bom? Que tá no YouTube ou então tá no Instagram, comenta lá nos comentários, lá, coloca o nome pelo menos de 5 pessoas que possam ver esse Isso, podcast, boa, tá bom? boa. E aí, para você precisar de tratamento, é só entrar em contato comigo. O site é drjuliocastro.com.br. Legal. Tá bom? Vai A estar gente tudo vai ali botar nos na descrição. dizeres, tá? Que você vai ter um desconto de 50% comigo, tá bom? Nossa, 50%. Então é bem hein? grande. Aí sim. O cara é profissional, é prático, Então, teórico. E aí eu fui Legal. eleito em 2023 o melhor fisioterapeuta da cidade, Legal. né? E várias outras honras ao mérito, né? Vamos dizer assim, mas Sim. tudo é ele, não sou eu, lembre sempre disso, Perfeito. né? Legal. Sempre é ele. A gente Eu é só tenho capacitado estudo, até tá bom? pela Para poder facilitação, explicar né? detalhe por detalhe, toda a inervação, quais são os nervos que estão passando por detalhe, para te explicar, e eu explico exatamente o que eu estou fazendo com a pessoa para poder mexer com ela, entendeu? Para a pessoa entender e se cuidar. Porque muitas vezes a pessoa, ela não é só fazer fisioterapia, tem que se cuidar para não voltar aquela dor novamente, Sim. entendeu? Verdade. Então é Legal. isso. Toda a história, meu trajeto. Mais alguma coisa a falar, Maurício? Não, Julião, tamo junto aí, ele aqui em Pinda, pertinho da gente, né? Sim. Perto do Sim, Grilo, sim. faz parte da família aí da Old School, da ProShape, né? ProShape, é. Se formou Pessoal lá. antigão. Sempre a gente tá trazendo os membros da É. ProShape aqui, né? A Maurício? gente vê que ali Sim. foi a formação de vários monstros, né? Claro, claro. Instrutor Rubens Coach aí, entre outros, muitos, Sim. né? Todos atuando até hoje e crescendo, né, Célio? Claro, é. Todos crescendo, todos andando pra frente, crescendo e almejando lugares muito mais altos, né? Dentro do E esporte. é muito engraçado que a gente era um atleta, fisiculturista, hoje a gente cuida de atleta. Inclusive isso. fisiculturista, viu? Sim. Às vezes aparece o pessoal lá que quer competir lá e travou, e vai lá que o Júlio resolve. Colocando Pô, hoje, né, legal. Julião? A vida em primeiro lugar, a saúde, Sim, depois sim, o resultado sim. extremo é o que a gente busca hoje. Legal. Fechou. Júlio, Chique. muito obrigado aí pela Obrigado a sua vocês participação aqui no pela- ProShape Podcast. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Se você gostou aí do nosso papo, deixe seu gostei para ajudar a gente a divulgar o vídeo, se inscreva no canal. Se você quiser aí os trabalhos do Júlio, né, tiver interessado mais, a gente vai deixar todos os links aqui na descrição, você entra em contato com ele. Sendo atleta, né, Júlio, ou não atleta, né? Ele Experiência. atende você, sim. Quiropraxia, né? Osteopatia. E tá tudo aqui na descrição. Então a gente fica por aqui. Muito obrigado, Júlio, mais uma vez. E até o próximo ProShape Podcast. Valeu. Obrigado. Valeu, Julião.